Glória a Deus. Quero ministrar uma palavra nessa noite. Quem quer ouvir a palavra de Deus? Eu estou vindo do Rio de Janeiro. Tem alguém do Rio de Janeiro aí, irmão? 3 pessoas bem animadas. Obrigado pelo apoio. Eu pensei que no Rio de Janeiro estava calor, mas aqui em Campinas está muito calor. Sim ou não? Eu trouxe um blazer, tá lá no hotel. Falei, meu Deus, não dá para usar esse blazer aqui. Mas eu já tive várias vezes em Campinas e aqui já passei alguns frios aqui, mas hoje está bom. O clima está bom. Sim ou não, gente? Amém. Um sim bem desanimado, né? Atos capítulo 21. Abra a tua Bíblia comigo em Atos capítulo 21. Irmã, se a senhora estiver me desenhando aí, me desenhe bem magro, esse desenho profético. Né? Tem um leão aí, né? Atos capítulo 21. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 8. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam, e depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo, e vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus o amarrarão, o dono deste cinto em Jerusalém, e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali, rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome de Jesus. Como não podemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Depois disso, preparamos-nos e subimos para Jerusalém. Diga amém. Esse texto é um texto muito interessante porque Paulo está visitando a casa de alguns irmãos queridos. O apóstolo Paulo está junto com esses irmãos antes de ir para Jerusalém. Então ele vai passar em alguns lugares. E nesse ambiente chega um profeta chamado Ágabo. Esse profeta era um homem muito respeitado, porque olha o que está escrito em Atos capítulo 11. Naqueles dias, alguns profetas desceram em Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito e predisse que uma grande fome sobreviria sobre todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Então não era qualquer um. Ágabo era um dos profetas da igreja primitiva. Era alguém muito respeitado. E a gente que vai convivendo na igreja, eu conheço alguns profetas. E eu me lembro que quando eu era adolescente, tinha umas irmãs, aquelas irmãs de oração, lembra do irmão do Coque? Tinha umas irmãs que quando eu olhava para elas, elas caminhavam na minha direção, eu ficava com medo. Eu falei, Deus já revelou tudo para essa irmã. Eu tenho alguns amigos, irmão, uns profetas, que assim, são os profetas que eu falei, meu Deus, não é possível, cara. O que Deus revela para esses profetas, porque Deus tem os seus profetas, amém ou não amém? E Deus usa os seus profetas. E nesse ambiente ali, estava todo mundo feliz, todo mundo feliz, todo mundo feliz. Aí o profeta vai, amarra a mão de Paulo com um cinto e fala assim, ó, assim vai acontecer com ele. Eles ficam preocupados, obviamente, Paulo era um dos líderes da igreja, então eles ficam muito preocupados, porque o que Ágabo dizia, esse profeta, tinha muito peso, porque Paulo está hospedado na casa da família de Filipe, e eles falam assim, não vai, não vai. Mas Paulo fala o seguinte, ó, eu estou pronto, não só para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém. Porque Paulo sabia quem ele era. Quem está em Cristo, quem está com Cristo, não tem medo do mal, não tem medo da morte, não tem medo de nada. Paulo diz assim, está tudo certo, se eu for preso, está tudo certo. Porque quem sabe quem é em Cristo, quem tem revelação do futuro, quem sabe o que Deus fez na sua vida, não tem medo de nada, meu irmão. Ah, pastor, e se der ruim? Amém. Deus continua sendo Deus na nossa vida. Paulo está, nesse momento, junto com eles. E aí,
o que Lucas escreve em Atos é interessante no versículo 14. Olha o que Lucas escreve. Como nós não pudemos dissuadi-lo, desistimos. Esteja tão firme em Deus, esteja tão convicto em Deus, e até pessoas que são próximas de você, gente do bem, gente boa, gente de Deus, até pessoas que querem fazer você desistir, não consigam, porque sabe o que tem no teu coração. Ninguém vai parar aquilo que Deus colocou no teu coração. Ninguém vai fazer você voltar atrás. Esse é um tempo de gente decidida. Escuta isso, pessoas decididas não são manipuladas. Amém ou não amém? A nossa igreja, onde nós nos reunimos, o Abraão esteve lá agora, é uma tenda. Eu me lembro que quando a gente fez a tenda, eu tinha visto uma tenda numa cidade no sul, e era um terreno, a gente não tinha mais dinheiro, e a tenda sairia mais barato. E eu fiz um projeto muito bonito na tenda, que Deus nos deu essa direção, e virou uma referência no Brasil. Hoje vai gente do Brasil todo lá conhecer a estrutura que a gente montou na tenda. E eu me lembro que reuni algumas pessoas, reuniram o pessoal para fazer uma reunião comigo. Pastor, mas cuidado, não sei o quê, porque a tenda, não sei o quê. Nós vamos fazer agora 8 anos que a gente está lá na tenda, 4.000 membros, e Deus tem feito uma coisa muito grande na nossa vida. E eu falei assim, não, cara, vocês podem falar o que você quiser falar, a gente vai fazer o que Deus mandou fazer, aquilo que Deus já liberou, o que a gente vai fazer aqui já é uma realidade no mundo espiritual. A gente não caminha por boas ideias, a gente caminha por revelação. Amém? Esteja tão decidido que a tua decisão é tão forte, você com a sua família, você com a sua casa, que ninguém vai fazer você voltar atrás. Diga amém a essa palavra. O texto diz que Paulo está na casa de Filipe. Olha o que o texto diz. Filipe foi o homem escolhido por Deus. O que Paulo está dizendo ali naquele momento? Ele está dizendo o seguinte, olha, coragem, meu irmão, você tem que ter coragem. Ei, você precisa ter coragem. Tudo, escuta isso, tudo o que Deus tem para você vai exigir de você coragem. Tudo que Deus tem para você vai exigir de você coragem. Deus deu ao povo de Israel a terra prometida. Só que na terra prometida tinha gigante. Mas que presente é esse? Se Deus deu a terra prometida, mas na terra prometida tem gigante. Porque Deus deu a terra prometida. A terra era maravilhosa, próspera, frutífera, mas tinha gigante. O que isso significa? Deus te deu, mas vai lá e luta, vai lá e conquista, vai lá e guerreie. Não vai ser fácil, não vai ser moleza. Eu estou acompanhando um pouco a história, o pastor me contou, a pastora me contou a história. Eu sei que não tem sido fácil o que vocês estão fazendo aqui, mas Deus deu a vocês coragem, intrepidez, e vocês vão romper, vocês vão avançar. Eu profetizo sobre essa casa um povo cheio de coragem. Oh, aleluia. Glória a Deus. Olha o que o texto diz, Atos 21. Olha isso. Atos 21, versículo 8. Partido no dia seguinte, chegamos a Cesareia. Ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Quero que você entenda que Filipe era um grande homem de Deus. O texto está nos dando uma explicação de que Filipe, ele era o evangelista e um dos 7. Mas o que isso significa? Ele estava entre os 7 primeiros diáconos. Filipe era um dos 7. Atos capítulo 6, versículo 1. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, se queixaram dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria, e passaremos a eles essa tarefa. E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos, e então escolheram Estevão, homem cheio de fé, do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pâmeras, Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente da Antioquia. Então, Filipe, ele era um dos 7. Esse Filipe não é um dos apóstolos, esse Filipe é um dos 7 diáconos.
A igreja estava crescendo, a igreja primitiva estava rompendo, o poder de Deus, o evangelho de Deus sendo pregado, o evangelho expandindo, o evangelho crescendo. Quem é Filipe? Alguém que foi escolhido para servir. Entenda isso. Você foi escolhido para servir. Nós, como igreja, precisamos servir. Deus te plantou numa igreja. Deus não te plantou num clube. Você está plantado numa igreja. Esse lugar é lugar de restauração, é lugar de recomeço, é lugar de salvação, esse lugar é lugar de cura, é lugar de libertação. Você foi plantado nesse lugar. Então sirva ao lugar que Deus plantou você. Sirva a sua igreja. Ei, essa é a sua casa espiritual. Esse é o teu lar espiritual. Sirva essa igreja. Eu profetizo que nesse lugar serão pessoas, homens e mulheres, jovens, crianças, adolescentes, que serão marcados pelo desejo de servir ao Senhor. Amém ou não amém, gente? E quando isso está dentro de você, a igreja vai crescendo, vai rompendo. É nós somos a igreja. E é muito interessante todo esse cenário. Na nossa igreja, a gente tem um time de voluntário muito grande, muito legal. E olha como é que são as coisas. Eu tenho o meu concunhado é coronel do Corpo de Bombeiro. E o meu primo, hoje ele é sargento, mas ele era cabo do Corpo de Bombeiro. Meu primo era o líder do apoio, que cuidava do estacionamento. Eles botam um colete azul escrito apoio. Então o meu primo na época era cabo. E o meu concunhado era coronel. Só que lá no estacionamento, o coronel servia e prestava serviço para o cabo. E estava tudo certo. Ele chegava, pegava, colocava o colete, servia. As pessoas estão servindo. Eu estava agora na conferência de destino, pastor Abraão, e um dos empresários estava servindo lá. Falou comigo, pastor, eu queria que você fosse lá na minha empresa. Nós temos uma franquia, são 24 clínicas espalhadas no Brasil, numa franquia. Nós vamos fazer uma conferência ano que vem, para celebrarmos. Eu queria que você fosse lá. E o cara estava servindo. Não importa quem você é, quanto você tem, o que importa é o que você sabe, que o que Deus fez na sua vida, o que Deus fez na sua família. Essa igreja conta com você, Deus conta com você. E quando você serve, você também adora com o seu serviço. A gente acabou de cantar aqui hoje, né? Não foi? Como Maria, fly. Não foi? Sempre quando eu esqueço a letra, eu boto fly, porque é em inglês, né? Quando fly. Sky também fica, oh Sky. Deus te chamou para que você sirva. Deus conta com você. Quem era Filipe, pastor? Alguém que começou servindo. Ele era alguém que servia. Ele estava servindo. Ei, você foi escolhido para servir. A igreja precisa de você. A igreja Farol precisa de você. Você é alguém muito importante para essa casa. Deus conta contigo. Diga amém essa palavra. Diga para quem está do seu lado, para a tua direita, para a tua esquerda, assim, ó, você foi chamado para servir. Então quem era Filipe? Porque olha que o primeiro texto que eu li, Paulo estava hospedado na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Isso é muito interessante. Quem era Filipe? Alguém que foi chamado para servir. Repita comigo. Alguém que foi chamado para servir. Quem era Filipe? Alguém que era temente a Deus. Olha o que está escrito. Escolham entre vocês homens cheios do Espírito Santo e temente a Deus. Ele era temente a Deus. Nós precisamos ser temente a Deus. Nós precisamos que haja no nosso coração temor pelo nome do Senhor. Temor pelo nome do Todo-Poderoso. Temor ao Senhor. Nós, como pai e mãe, precisamos ensinar aos nossos filhos o temor do Senhor. A palavra de Deus. Que haja temor nos nossos corações em relação ao nome do Senhor. Quem que era Filipe? Alguém que foi chamado para servir. Alguém que era temente a Deus. Quem era Filipe? Era alguém que estava firme apesar das lutas.
Olha, Atos capítulo 8, versículo 1. Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião se desencadeou grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, repita comigo, todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e de Samaria. Estava todo mundo, a igreja estava crescendo em Jerusalém, rompendo em Jerusalém. E aí se levanta uma grande perseguição. O inferno levanta uma grande perseguição contra a igreja. Estevão, um dos 7, morreu apedrejado numa praça pública. O primeiro mártir da igreja. Estevão morreu apedrejado. Todos eles tiveram que sair correndo. Todos eles tiveram que se espalhar. O inferno pensou: agora eu espantei eles, agora eu mandei eles fugirem. Não, só estava acelerando um processo missionário. Eles estavam se espalhando. A chama ia junto com eles, o evangelho ia junto com eles, o poder de Deus ia junto com eles, a chama pelo amor do Senhor também ia com eles. O diabo falou assim: agora eu parei eles, agora eu parei eles. Não, anota isso. Existem provas que estão acelerando algum crescimento na sua vida. Existe perseguição que está te levando para um próximo nível. Existem coisas que acontecem que você não está entendendo agora. Você, meu Deus, eu estou orando, eu estou fazendo tudo certo, por que isso levantou? Você não consegue entender, mas existem coisas que acontecem na sua vida que você chama de problema, que você chama de prova, mas que na verdade o céu está usando para acelerar alguns processos. O texto diz assim, todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Versículo 4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhe anunciava o Cristo. E quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Filipe não foi expulso de Jerusalém? Filipe não teve que sair às pressas, senão ele iria morrer com a sua família? Só que agora ele chega em Samaria. Quando ele chega em Samaria, ele faz o que ele foi chamado para fazer. Ele faz o que ele foi chamado para fazer no tempo de paz, mas no tempo de perseguição também. O que ele faz em Samaria? Ele começa a liberar o que o coração dele está cheio. Ei, você está cheio de algo muito poderoso. O que Deus fez na sua vida. Quando você chega, o poder de Deus chega com você. Oh, aleluia. Quando você chega, o poder do evangelho chega com você. Quando Filipe chega em Samaria, ele começa a anunciar o evangelho de Cristo. Ele começa a anunciar o evangelho do Senhor. E as pessoas começam a se juntar. Filipe não fugiu. Filipe virou missionário, meu irmão. O diabo pensou: agora eu paro esses crentes, Não, ele estava crescendo. Essa luta está te empurrando para algo muito maior. Esse problema está te empurrando para algo muito maior. Você não, de repente você não consegue entender, mas Deus está trazendo algo muito poderoso sobre a sua família. Entenda isso. Atos capítulo 1. Olha o que Jesus disse. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eles estavam onde, gente? Jerusalém. Primeira fase, a igreja crescendo, organização, os primeiros diáconos, tudo acontecendo, tudo fluindo. Aí o diabo falou assim: vou parar eles. Lançou a perseguição. Aí eles foram para o próximo nível, que é Samaria, Judéia. O diabo pensa que está fazendo... eu vou perseguir, eu vou atacar. Mas Deus é soberano sobre todas as coisas.
Atos capítulo 8, versículo 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Aonde Filipe estava? Samaria. Olha o que o texto diz: multidões vinham ouvi-lo. Só que agora Deus falou com ele através de um anjo, falou assim: ó, vá para a estrada deserta que desce a Jerusalém. Quem é Filipe? Alguém que foi escolhido para servir. Quem é Filipe? Alguém temente a Deus, cheio do Espírito Santo. Quem é Filipe? Um homem cheio de coragem. Quem é Filipe? Alguém que ouve a voz de Deus e é dirigido pelo Senhor. Quando Deus falar com você, obedeça. Quando Deus falar com você, Deus está falando com alguém aqui essa noite. Tem pessoas que já pediram a Deus algumas confirmações, e Deus está dando para você confirmação. Quando Deus falar com você, obedeça a voz de Deus. Ei, nós precisamos andar em submissão, obediente a Deus. Quando Deus mandar você sentar, nem procura a cadeira, meu irmão. Se foi Ele quem mandou, Ele vai providenciar tudo. Sabe o que a gente precisa? Obedecer a voz do Senhor. Filipe era alguém dirigido por Deus. Estava tudo indo muito bem em Samaria. Ora, ele estava em Jerusalém, estava uma bênção, e aí veio a perseguição, ele tem que sair. Eles todos tiveram que ser dispersos, e ele vai para Samaria. Em Samaria, as coisas estão fluindo, multidões. Agora Deus fala assim: agora vá para uma estrada deserta, que desce de Jerusalém para Gaza, vai para lá. Ele obedece a Deus. Agora, o que me chama a atenção, escuta isso, ó. Atos capítulo 21, versículo 8. Tem na tela aí o texto? Olha isso. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista. Repita comigo: o. Artigo definido: o. 7. Filipe foi um dos 7, mas agora é o evangelista. Só aparece 2 vezes a palavra evangelista no Novo Testamento. Aparece em Efésios, quando fala sobre, na verdade, a respeito de pessoas. Em Efésios, quando fala sobre os 5 ministérios. Mas Paulo fala para Timóteo: cumpra o ministério de um evangelista. E Filipe, que era um dos 7, agora é o. Alguém pegou? Alguém já pegou? Alguém já pegou? Filipe era um dos 7. O tempo passou, agora ele é o evangelista. Você está entendendo? Tem coisa que Deus está fazendo na nossa vida, são processos na nossa vida. Ele era um dos 7, agora ele é o evangelista, porque agora ele... E não foi ele que se auto-intitulou, ele não, foi o que ele estava fazendo. A obra que Deus estava fazendo através da vida dele. Agora Filipe é o evangelista. Isso é muito interessante porque isso significa a autoridade, o respaldo que Deus deu para ele. O que me chama a atenção é que Paulo está assim, ó. Paulo está hospedado na casa de Filipe. O tempo passou e agora o texto menciona suas filhas. E Filipe tinha 4 filhas que profetizavam. 4 filhas virgens que profetizavam. O que eu aprendo com Filipe, pastor? O tempo passou, mas agora ele está estabelecido. Ele tem uma casa, ele tem raízes, ele está num lugar. E essa casa é uma casa, isso aponta para uma casa, isso aponta para raízes, isso aponta para firmeza, isso aponta para um ambiente seguro, porque ele recebe Paulo na sua casa, ele tem estrutura para receber um missionário na sua casa. Ei, tem horas que a nossa vida é feita de fases. Tem horas que a gente está na correria, tem horas que a gente está meio tendo que se adaptar, mas tem hora que Deus fala assim, ó, agora eu vou te estabelecer. Deixa eu liberar uma palavra sobre Farol, aqui de Campinas. Deus está trazendo um tempo para estabelecer vocês.
Esse lugar é grande. Eu profetizo essa casa lotada. Raízes fincadas. Fundamentos. Identidade. Firmeza. Agora Filipe tem uma casa. Na casa de Filipe, ele recebe Paulo. Agora olha o que Deus faz. Olha o que Deus faz. A Bíblia fala que Paulo entrava nas casas e arrastava os crentes das casas. Muito provavelmente, Filipe teve que fugir antes que o próprio Paulo entrasse na sua casa e o arrastasse da sua casa. Agora, o crente que correu o risco de ser arrastado da sua casa, está recebendo na sua casa o cara que arrastava os crentes. Você está entendendo isso? A Bíblia fala assim, ó. E Paulo, entrando na casa dos cristãos, arrancava. Meu irmão, a história da igreja diz que eles eram arrancados pelo cabelo, espancado. Paulo entrava na casa de crente. Para arrancar crente da casa. Agora Paulo, convertido, mudado, transformado, regenerado, entra na casa de um crente para ser hospedado na casa de um crente. O que é isso, pastor? O que Deus faz na nossa vida, o que Deus transforma na nossa vida. Ei, existem coisas que só Deus pode fazer. Quem sabe você entrou aqui com a tua família, com a tua casa, passando por algum problema, passando por alguma crise. Deus pode transformar essa situação. Deus pode mudar esse cenário. Deus pode mudar o quadro. E uma palavra que Deus libera muda a tua história. Alguém diz amém, alguém diz amém, alguém diz amém, alguém diz amém. E o que tem na casa de Filipe? Hospitalidade, comunhão, mas tem um ambiente profético. A Bíblia fala que ele tem 4 filhas virgens que profetizavam. O que nós temos feito na nossa casa? Qual é o ambiente que está sendo gerado na nossa casa? Tem adoração na nossa casa? Tem ambiente profético na nossa casa? Tem paz na nossa casa? O que nós estamos ensinando para os nossos filhos? Quais são as palavras que se ouvem na nossa casa? Nós devemos ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos. Escute. Não negocie os princípios da palavra de Deus. O mundo será implacável com seu filho. As escolas serão implacáveis com seus filhos. A faculdade será implacável com seus filhos. A internet será implacável com seu filho. Não negocie os princípios da mesa. A Bíblia fala que ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Era um ambiente profético. Ei, peça para que Deus libere sobre a sua casa um ambiente profético. Eu libero, não vai ter guerra, não vai ter briga, vai ter paz. Vai ser um ambiente profético na sua casa. Vai ser um ambiente profético no seu lar. Oh, aleluia. O inimigo não está satisfeito com a sua vida, com a sua família, com o seu casamento. E ele trabalha para destruir você. Ei, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Deus é poderoso para guardar você. Deus é poderoso para guardar os seus filhos. Deus é poderoso para guardar teu casamento. Ei, teu casamento está blindado pelo sangue de Jesus. Tua família está blindada pelo sangue de Jesus. Seus filhos estão guardados pelo sangue de Jesus. Nossos filhos são do Senhor. Nossos filhos são do Senhor. Deixa eu liberar essa palavra. Nossos filhos são do Senhor. Nossos filhos são do Senhor. Não procurem nossos filhos nas baladas. Não procure nossos filhos na sarjeta. Não procure nossos filhos na Cracolândia. Não procure nossos filhos na parada gay. Não procure nossos filhos nos bailes funks desse país. Procure nossos filhos nos altares, nos lugares altos, nos altos montes da sociedade.
Nossa vida está nas mãos do Senhor. A nossa casa está nas mãos do Senhor. Nossos sonhos estão nas mãos do Senhor. Eu profetizo que essa igreja está guardada pelo Senhor, blindada pelo Senhor. Eu profetizo um tempo de crescimento, de rompimento para essa casa. Fica de pé no seu lugar. Aleluia. Pode subir aqui os meninos da banda, pode subir aqui. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória. Aleluia. O Senhor está aqui nesse lugar, Ele está nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, diga isso. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá. Eu me rendo a ti, dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá. Oh, 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 tua bondade. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá. Levanta a tua mão lá no alto comigo, lá no alto. Diga, és fiel, vai. És fiel em todo tempo. Isso, igreja, isso, igreja. Em todo tempo tu és tão. Eu cantarei a bondade de Deus. És fiel. Tão bom. Eu cantarei a bondade de Deus.
Senhor Jesus, aleluia, Ele é digno. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé. Então declara isso, estamos de a perseguição não parou, a igreja, o Coliseu não parou, a igreja, os leões não pararam, a igreja do Senhor.